Irmãos, não sei se você está feliz essa noite, mas eu estou feliz. Estou feliz por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui em família, em comunhão. Isso para mim é um motivo muito grande, né, de estar feliz diante do Senhor. E nós temos adversidades na vida, irmãos. No mundo tereis aflições, já disse o Senhor Jesus. Mas tenha de bom ânimo, que eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E nós podemos vencer a cada dia se colocarmos um propósito diante do Senhor sobre isso daí. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre esperança. Glória a Deus por isso, né? Quantos gostam de ouvir de esperança? Estamos aí, quando nós ligamos a televisão, quando nós abrimos aí a internet, nós ouvimos e vemos tantas coisas na nossa vida e naquilo que nós acompanhamos diariamente, do que sobre desesperança. E em momentos como esse, quando nós podemos ouvir falar sobre esperança, isso aquece o nosso coração, não é verdade? Eu creio que essa noite o Senhor vai falar contigo, amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler alguns textos juntos em João capítulo 4. E o tema de hoje é o seguinte: Jesus é nossa esperança. Jesus é nossa esperança. Para você acordar, para dar aí um despertar em você aí, repita comigo assim: Jesus é nossa esperança. Agora você vai repetir comigo como se você tivesse tomado café da tarde, bem mais animado. Repita comigo como você estivesse realmente acreditando nisso. Jesus é minha esperança. Aí você pode dar um aplauso ao Senhor por causa disso? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que maravilhoso é ter Jesus na nossa vida. Que lindo é poder ter Jesus na nossa família. Como já diz o outro, se com Jesus está difícil, imagine sem Jesus. Eu vejo que é impossível. E o texto diz assim lá em João, capítulo 4, nós vamos ler até o versículo 18 a princípio. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria, e assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Agora você vai pular comigo lá para o versículo 25. Vai lá para o versículo 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir.
Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos a encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que quer saber, ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Agora pule lá para o versículo 39. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Irmãos, veja bem, esse texto nós pulamos depois. Você pode ler todo esse capítulo em casa se você quiser. Nós pulamos só para a gente otimizar um pouco o nosso tempo, mas eu vou explicar o que está acontecendo aqui de forma detalhada para você. Jesus está caminhando com os discípulos e ele vê que os fariseus, ficaram sabendo que o ministério dele estava crescendo, fizeram uma comparação falando: olha, Jesus está batizando mais do que João. E Jesus, por entender que o negócio não ia dar muito boa, de ficar despertando essa curiosidade toda, esses questionamentos dos judeus, dos fariseus, ele decidiu sair da onde ele estava. Onde ele estava? Ele estava na Judéia. É uma região, se você for um pouco curioso, você vai ver o mapa ali da região toda, daquela região ali onde Jesus andava, da Palestina. Você vai entender que essa região da Judéia é como se fosse um estado, Então ele decide sair da região da Judéia e ir para outra região chamada Galiléia. Ele coloca esse propósito em seu coração. Ele pega os discípulos e fala: gente, vamos sair, vamos lá para aquela região. Só que normalmente, olha que interessante, os judeus, se você pegar o mapa, você vai ver que a Judéia está aqui e a Galiléia está aqui. É um percurso de linha reta. Só que os judeus, eles não faziam esse percurso normalmente. Eles davam a volta. Por quê? Porque os judeus, eles não davam-se bem com quem? Com os samaritanos, com essa região da Samaria. E no meio entre a Judéia e a Galiléia estava qual região? Samaria. Aí Jesus, bem sábio, ele fala: não, nós vamos para a Galiléia, mas nós não vamos fazer o percurso que vocês estão acostumados a fazer. Nós vamos passar onde? Na região de Samaria. E Jesus vai para essa região, e quando Jesus chega ali naquela região, ele encontra na entrada de uma cidade, se eu não me engano é Sicar, não é isso a cidade, o nome da cidade? Quando ele chega na entrada daquela cidade, tinha um poço. Esse poço foi furado, inaugurado por Jacó. Então era um poço muito, muito bem quisto, admirado, pelos samaritanos. Fazia quase parte da própria religião deles, aquele poço. E Jesus senta na beirada daquele poço. E quando ele senta ali para tomar um ar, dar uma refrescada, os discípulos vão para a cidade comprar comida e mantimentos. Jesus fica naquele poço porque ele tinha algo para fazer ali na beirada daquele poço. Ao meio-dia, não é um horário convencional. Veja bem, eles estão no Oriente Médio. E o Oriente Médio é um clima desértico, é deserto, irmãos. É um clima seco. E meio-dia, não sei aqui em Santana, pelos que estão falando, o negócio no verão pega fogo, É quente, Irmãos, se aqui é quente, meio-dia é um horário, talvez é o pico do sol, meio-dia, não é isso? Acho que meio-dia é o pico do sol, é o horário mais quente do dia, de meio-dia e 3 horas da tarde. E naquele lugar, Jesus escolheu, sentar ali na beirada do poço, e veio uma mulher, 12 horas, meio-dia, tirar água do poço. Já estava tudo estranho, porque normalmente as mulheres andavam juntas.
E aquilo não era hora de mulher pegar água no poço. Por quê? Porque estava muito quente. E Jesus se depara com aquela mulher. E aquela mulher Jesus abre um diálogo muito interessante com aquela mulher. E conversa com aquela mulher sobre água. Conversa com aquela mulher sobre aquela fonte, né? E Jesus, né, ele conversa com aquela mulher com alguns objetivos no coração dele. O principal objetivo que Jesus tinha era apresentar quem ele era para aquela mulher: o Messias, o Senhor, o Cristo, aquele esperado, aquela esperança, né, que os judeus, que os samaritanos tanto esperavam. Mas, veja bem, o que acontece quando os discípulos chegam? Eles olham aquela mulher conversando com Jesus, e aquilo ali já é um impacto. Por quê? Porque não era normal uma mulher conversar com um rabino. E Jesus era um mestre, ele tinha discípulos, então ele era considerado um rabino, um mestre. E não era normal uma mulher, à luz do dia, céu aberto, conversar com um rabino. Isso era a primeira coisa que os discípulos vê isso acontecendo e eles já acham estranho. Só que eles não têm coragem de questionar Jesus, porque, se Jesus está falando, tem propósito nisso daí. Quem somos nós para questionar o mestre disso daí? Outra coisa que a própria mulher acha estranho, fala assim: como pode você, um judeu, conversar com uma samaritana? Veja bem, os judeus, eles davam a volta, andavam mais, só para não cruzar aquela região da Samaria, porque para o judeu, o samaritano era o que? Impuro. Porque na época, quando o reino foi dividido, o reino do norte, o reino do sul, você lembra disso daí? Os samaritanos, que, salvo engano, foram para o reino do norte, que era a região de Samaria, capital do reino de Israel, foi onde que houve a mistura, a idolatria de Israel. Durante muito tempo, o reino do sul, né, se manteve o quê? De alguma forma, meio ainda afastado da idolatria, mas o reino do norte se entregou à idolatria. Então os samaritanos, eles eram vistos pelos judeus como aqueles que misturaram a religião, como aqueles impuros que não apenas misturaram a religião, mas também misturaram o quê? A sua linhagem. Porque para o judeu, eu dar minha filha, né, para casar com outro que não seja da minha cultura judaica, isso era muito difícil para eles. E o que os samaritanos fizeram? O que o reino do norte fez? Eles davam as filhas para os outros povos casar, misturaram. Então isso ficou muito forte na cultura, que o judeu via um samaritano e o negócio era triste, ele não gostava do samaritano. Ele não conversava com o samaritano, porque os samaritanos eram considerados o quê? Impuros. Agora veja bem, Jesus conversa com aquela mulher, confronta tudo que tinha que confrontar com aquela mulher sabia que existia um Messias que ia vir, um Cristo que ia vir trazer esperança, inclusive para ela e para o povo dela. Aí quando Jesus fala assim, eu sou o Cristo, aquela mulher larga aquilo que ela tinha, o cântaro dela, e ela corre para onde, irmãos? Para a cidade, e avisa: será que aquele que a gente esperava, o Cristo, chegou? Olha só que interessante. E diz o texto que aqueles homens correm em direção para ouvir o que Jesus tinha para falar. A esperança no coração daqueles samaritanos brotou outra vez. O que é esperança, irmãos? Quando nós olhamos essa palavra, esperança quer dizer confiança que algo bom acontecerá, expectativa de algo desejado vai acontecer. Eu tenho esperança de algo, eu tenho uma expectativa que as coisas vão melhorar. Eu tenho esperança que a pandemia vai acabar e nunca mais vai vir esse trem desse coronavírus aí. Eu tenho esperança de dias melhores. Eu tenho esperança que minha família vai ser reconstruída, restaurada. Eu tenho esperança que meu casamento vai ser restaurado. Eu tenho esperança que aquela pessoa vai conhecer Jesus. Expectativa, eu tenho esperança para o emprego melhor, para ganhar melhor. Nós temos esperança em algo ruim? Não. Temos esperança em algo muito melhor do que estamos vivendo hoje. Você está entendendo ou não? Então todos tinham esperança no Messias.
tanto os judeus quanto os samaritanos. Tinha esperança que o Cristo ia vir, e quando ele viesse, ele traria paz. Quando ele viesse, ele traria propósito. Quando ele viesse, ele traria salvação. Quando ele viesse, ele traria libertação. Jesus era esperança para eles. Jesus era esperança para aquela mulher. E Jesus ainda é esperança para mim e para você. Aleluia. Essa é o nome da minha e da sua esperança. E pelo fato dele ser a nossa esperança, nós temos essa expectativa e essa esperança, em primeiro lugar, que a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança de saciar a nossa sede. Saciar a nossa sede. Olha o que diz o versículo 14. O versículo 14 diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Jesus fala: quem beber para aquela mulher da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele é a nossa esperança de saciar a nossa sede. Jesus está usando uma figura de linguagem com a mulher, bem conhecida por ela. Jesus, ele sempre usava parábolas, figuras de linguagem que o povo conhecia. Jesus falava sobre semente, Jesus falava sobre terra, Jesus falava sobre rocha. Por quê? Porque o povo olhava. Jesus falava sobre vinha. Provavelmente quando Jesus estava andando, passeando, contando com o povo, discipulando seus discípulos, a multidão, Jesus estava apontando para aquelas figuras e comparando o reino de Deus àquilo ali que o povo conhecia. Você está entendendo? Então Jesus, ele usava a figura de linguagens, parábolas simples, elementos simples para falar de coisas profundas e eternas. Por exemplo, Jesus fala para aquela mulher sobre o quê? Água. Aquela mulher não sabia o que era água? Claro que ela sabia. Tanto sabia que ela estava ali buscando água. Jesus fala sobre sede para aquela mulher. Aquela mulher não sabia o que era sede? Aquela mulher sabia o que era sede. Eu falei que ela estava vivendo, onde que ela vivia? Era praticamente um deserto aquela região. Então provavelmente ela já passou por várias sedes em sua vida. Então ela sabia o que era isso daí. Então Jesus usa esses elementos. Ela sabia tudo isso, o que significava esses elementos básicos que Jesus usa para falar com ela: água, sede, poço. Podemos perceber que em todo momento, esses poucos diálogos, esses poucos versículos que eu li com vocês, depois você pode ler em casa e você vai perceber algo que eu também percebi nesse texto. Que em todo momento aquela mulher demonstra uma sede no seu interior. Existia um interesse no coração daquela mulher por aquele homem estrangeiro que chegou ali na beirada daquele poço. Existia uma sede. E a prova que existia essa sede no coração daquela mulher é algumas perguntas que ela fez. Por exemplo: onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que Jacó? Olha os questionamentos dela. Dá-me dessa água. Essas expressões demonstram que no coração daquela mulher existia uma sede por algo mais, um desejo de ouvir algo mais, um desejo de aprender algo mais. Ela vai demonstrando que seu interior está o quê? Sedento. Ela vai demonstrando no diálogo que existe uma sede no coração dela. E a vida da samaritana é uma demonstração clara de sua sede. A vida dela é essa demonstração. Por exemplo, ela já teve 5 maridos. 5 maridos. Se no nosso tempo já não é comum a pessoa ter 5 casamentos, naquela época, uma cultura machista, uma cultura que, como eu já falei aqui, não valorizava a mulher. Imagina, naquela época, como ter 5 casamentos demonstrava um tipo de sede naquele coração. Não era fácil. E acima de tudo, não era apenas o passado dela que estava em xeque, era o presente dela. Olha o tamanho da sede dela. O passado dela era que ela teve 5 maridos, provavelmente alguns divórcios,
dentro da caminhada. E agora, o atual que ela está namorando não era dela. No coração daquela mulher, a vida daquela mulher é uma sequidão. É demonstrado pelo próprio Jesus no diálogo que existe uma sequidão no coração dela. Quando Adão e Eva caem, o relacionamento com Deus é rompido. Falei isso hoje também na classe de discipulado. Quando Adão e Eva peca, o relacionamento aberto, íntimo, completo que eles tinham com o Pai não existe mais. E quando é cortado esse relacionamento, gera na alma do homem e da mulher o quê? Uma grande sede. Um grande desejo por algo que nem o homem sabe o que é. Mas existe essa sede no interior do homem, gerado por esse rompimento com o Senhor. E nós tentamos saciar essa sede, preencher o vazio do nosso interior com muitas coisas, com religião, com drogas, sexo ilícito, relacionamentos e relacionamentos, dinheiro. Tentamos preencher essa sede com um monte de coisa. Essas coisas não matam a sede da alma. A nossa tendência caída é buscar esses tipos de água que são apenas momentâneos. Já dizia um escritor famoso que fala assim, que existe um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus é pequenininho? Não. Que só Deus pode preencher o vazio do meu e do seu coração. Glória a Deus. Por mais que a gente vá procurar nas religiões, por mais que a gente vai procurar na internet, nos Instagram da vida, nas redes sociais, no trabalho, até no relacionamento, tem gente que tenta estar num relacionamento, num casamento, e por isso que muitos relacionamentos e casamentos não dão certo. Sabe por quê? Porque ele tenta saciar a sede da alma dele dentro do relacionamento do casamento. E o relacionamento é para um completar o outro. Eu não estou no casamento para eu ser feliz em primeiro lugar. Eu estou no casamento para fazer a minha esposa feliz, e ela está no relacionamento para me fazer feliz. Se eu estou comprometido até a estampa de fazer ela feliz, e ela está comprometida de me fazer feliz, você acha que eu não vou ser feliz e ela não vai ser feliz? Agora, muitos de nós estamos nos relacionamentos para que possamos ser completados dessa sede que nem nós mesmos sabemos explicar de onde ela vem. Muitos se relacionam com muitas pessoas e não acham essa água que pode matar a sede. Olha o que diz João 16:6. Me ajuda aí, Paulos. João 16, versículo 6. Acho que eu anotei errado. Já pego aqui a referência. Mas só Jesus, acho que eu anotei errado, já vou pegar a referência. Antes de acabar a palavra, eu vou tentar achar a referência, porque eu sou ruim de endereço, irmãos. Só Jesus pode preencher o seu interior sedento. Só Cristo pode preencher o seu coração sedento. Só o Senhor pode preencher aquilo que você tenta preencher com todas essas coisas, assim como foi a samaritana. A samaritana estava em busca das águas que ela achava que podia saciar a sede dela. Você está entendendo, não? A busca da vida da samaritana era uma busca incessante, mas que toda a busca só deixava ela com mais sede. A mulher estava buscando, bebendo das águas momentâneas. Tanto é que quando Jesus fala de uma água que iria suprir ela fala, mas como assim? Existe isso? Pode existir uma água que vai me suprir? Pode existir algo que vai me completar? Pode existir algo que eu não vou mais ficar olhando e procurando na vida? Sim, existe. Jesus fala, olhe para mim, olhe
para mim que você vai receber dessa água se você vier para mim. A resposta do seu interior, a resposta da sua sede, não é seu filho, não é sua filha, não é sua família, por mais que foi a família que Deus te deu, instituiu. Veja bem, isso é bênção, mas muitas pessoas estão olhando para a família como essa fonte para você se saciar. Vai ter um momento que seu marido, sua esposa, seu filho e sua filha pode te decepcionar, porque eles são limitados, eles precisam beber da fonte da eternidade, que é o Senhor, também, assim como você. Então o seu coração, o meu coração não pode estar nesses poços momentâneos, não pode estar nesses momentos momentâneos. A nossa tendência é buscar soluções para a nossa sede. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa. Existe uma água que você bebe, que você não precisa procurar outra, que é o Senhor. Olhe para Jesus, irmão. No momento de sequidão da sua vida, olhe para Jesus. No momento de seca do seu coração, olhe para Jesus. Não busque os poços momentâneos. Olhe para Jesus. A segunda coisa, Jesus é a nossa esperança de quê? A segunda coisa é de nos libertar do pecado. A segunda coisa que o Senhor pode nos trazer esperança por olhar para Jesus é a esperança dele nos libertar do nosso pecado. Olha o que diz o versículo 18. O versículo 18 diz assim: o fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. Irmãos, a samaritana trazia com ela uma bagagem muito pesada. Muito pesada. O pecado estava aprisionando aquela mulher, travando ela, aprisionando ela. Ela estava vivendo uma prisão emocional. Veja bem, e a prisão emocional daquela mulher, ela foi desenvolvendo de forma gradativa. 5 maridos, como eu falei ali, divórcios, desentendimentos. Até certo ponto ela estava tentando arrumar a vida com casamento e tudo mais, dentro da sociedade, o que compreendia, né, naquele momento algo que seria aceitável pela sociedade. Mas a coisa foi piorando, a degradação e a prisão foi piorando até ela chegar no estágio de o marido, o homem que ela está vivendo, não ser o marido dela. Vai saber de quem era esse marido aí. Uma coisa eu sei, não era dela. O pecado estava arrastando aquela mulher para uma prisão gradativa. O pecado sempre caminha para uma degradação progressiva, irmãos. Ele vai começar pomposo e atraente, né? Já dizia um pastor amigo meu que o pecado nunca vai vir feio e fedorento, né? Sempre o pecado vai vir arrumadinho. Sabe por que se vier feio e fedorento, quem quer? Ah, isso aí é pecado, sai fora. Ele sempre vai vir pomposo, bonito, charmoso, com boas palavras, uma proposta interessante. O pecado sempre vai vir, em primeira instância, pomposo e atraente. Aí o pecado, ele se desenvolve, ele não para aí. Ele vai se desenvolver aonde? No prazer, né? O pecado gera prazer. Se o pecado não gerasse prazer, ninguém pecava. Então ele se desenvolve no prazer. Aí o pecado, ele avança em vício e dependência. É assim o pecado. Mas tudo isso daí, desde o primeiro estágio pomposo e elegante, até o último estágio de degradação total do homem e da mulher, tudo isso é prisão. O nome disso é prisão. Você está entendendo ou não? É isso que o pecado faz com o homem. Aprisiona. Aprisiona. E se tem uma estratégia que o diabo usa, e ele é muito bom em estratégia, é fazer com que a gente ache que nós estamos aprisionados. Não, eu paro a hora que eu quiser, eu largo a hora que eu quiser.
Isso daí não me domina. Já dizia um escritor, né? Um conceito muito interessante de pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que te domina. Tudo que te prende, te domina é pecado. Só que o diabo é tão sujo, astuto em suas armadilhas, que ele sabe que se deixar você, me deixar aprisionado, ele sabe o potencial que nós somos na mão do Senhor. Ele sabe o homem e mulher e jovem que você é na mão do Senhor. Ele sabe disso, o quanto você é perigoso para o inferno. Então ele deixa você aprisionado dentro de uma armadilha que você nem reconhece que você está aprisionado. E é esse o grande perigo do pecado. Até chegar ao ponto de uma degradação profunda. E o único problema, irmãos, da humanidade qual é? Qual é o único problema nosso? O único é o pecado. Esse é o meu problema e esse é o seu problema. O pecado. Nós herdamos um coração mau. Existe essa má notícia para mim e para você. O pecado nos aprisionava, nos aprisiona. E diz Salmo 59, Isaías 59:1, que o que nos faz separar-nos de Deus é o quê? O pecado. E o que nos separa do eterno, do Senhor que é santo e não compactua com o pecado, o que nos afasta de relacionar com Ele é o pecado. E cada vez mais que nos aprisionamos no pecado, nós estamos menos se relacionando com o Senhor. Pensa numa arma que o diabo usa contra nós. Se você se relaciona com o Senhor, você cresce, amadurece, evolui, experimenta de coisas que você não experimentava antes. O diabo sabe disso. Ele usa as prisões para mim e para você. E Jesus, ele não esconde o problema daquela mulher. Veja bem que Jesus podia dar uma ajeitada, falar assim: não conheço essa mulher, gente. Na primeira conversa eu vou falar que ela tem um monte de marido. Veja bem, se tem uma coisa que o Senhor Jesus não faz é mandar recado. Se Ele quer tratar algo, Ele vai tratar com você. Deixa eu te falar, o Senhor não precisa usar ninguém para falar do que o meu coração precisa ser transformado. Ele pode até usar, mas não precisa, porque o maior interessado em transformar o seu coração é Ele mesmo. Então Ele vai falar com você essa noite, se você abrir o seu coração para ouvir a voz dEle. E Ele não manda recado, irmãos. Ele trata o cerne do problema. Ele não fica dando volta, ele não fica falando para a mulher: sabe como é que é o problema do povo, né? Ô samaritana, vamos trocar uma ideia, passa um café aí, aproveita essa água aí, né? Tira a água, passa um cafezinho, vai rodeando. Se fosse eu, talvez eu ia rodear, mas Jesus fala assim: ó, o seu problema é esse aqui. Expõe o problema dela para ela mesma. E o Senhor faz isso comigo e com você. Quando nós permitimos ser tratados por Deus, Ele mostra o nosso coração para a gente mesmo, irmãos. A gente se esconde: eu não quero saber disso não. Mas o Senhor está falando: vem cá, você não quer saber? Quanto mais próximo do Senhor, quanto mais próximo de Jesus, mais fica o quê? Visível o que nós precisamos mudar. Quando Isaías teve um contato com o Senhor lá no capítulo 6, você lembra disso? Quando ele vê o Senhor, viu o Senhor no alto do sublime trono. Ei, você pode ver o Senhor? Pode, mas existe um preço. O preço é o quê? É você olhar para o que está acontecendo no seu coração e transformar o seu coração, meu irmão. Quando nós estamos diante de Deus, quando todo dia você se aproxima de Jesus, aquilo que está podre dentro da gente é exposto para nós mesmos. Agora, por que existe essa exposição? Para te tratar mal? Para deixar você mais longe dele? Não. Para tirar o que precisa ser tirado e colocar um coração quebrantado diante dele, porque aí ele não resiste um coração quebrantado. Ele resiste um coração cheio de pecado. Isso ele não compactua. Isso separa ele
da gente, mas um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. O Senhor não rejeita. E Ele trata isso com a samaritana. Ele vai direto ao ponto. Ele sabe que ela precisa ser livre. Ele sabe que precisa tirar ela dessa prisão. O Senhor sabe que precisa tratar comigo e com você, meu irmão. Não é conto da carochinha servir Jesus, não. Existe um poder tremendo no relacionamento com o Senhor. Toda vez que você ora na sua simplicidade, fala: Senhor, me transforma, me muda, Ele ouve, porque Ele é o Senhor da transformação. Quando você coloca isso diante dele, Ele faz. E muitas vezes nós tentamos nos libertar sozinhos das nossas prisões, dos nossos pecados. Só que eu quero te dar uma má notícia, mas depois eu vou te dar uma boa. Sozinho você não se liberta do seu pecado. Sozinho você não tem força. Você pode ir até bem. Agora eu parei de fazer aquilo, bacana. Mas sozinho você vai até certo ponto com a sua força. Aí o pecado bate a porta, aí vem outro. Aí você se frustra, porque você não conseguiu vencer e você desiste. Sabe por quê? Porque sozinho nós não temos força para lutar contra o pecado. Mas como Jesus veio para aquela samaritana, Ele veio para mim e para você, para nos libertar da prisão do pecado. Sozinho você e eu não conseguimos. Por isso que precisa ser colocado em primeiro lugar no nosso coração, da nossa vida, o relacionamento com o Senhor Jesus. Porque quando o pecado bater na porta, você fala: epa, Jesus, eu não consigo, mas com o Senhor eu vou conseguir. Porque com Jesus você é livre. Com Jesus não existe algema. Com Jesus não existe prisão. Porque Ele sim é poderoso para te libertar. Ele é a esperança de nos libertar dos nossos pecados. Ele tem poder para nos libertar. Jesus é poderoso não apenas para nos libertar dos pecados que estamos cometendo hoje, mas Ele é poderoso o suficiente para, se o seu coração estiver arrependido diante dEle, Ele olhar para o seu passado, que tanto pesa, como o passado daquela mulher, 5 divórcios, 5 maridos, uma vida torta, difícil. Imagine o peso que aquela mulher carregava. Só que Jesus, Ele é tão poderoso, que quando existe uma conversão de coração, quando existe um quebrantamento, Ele é poderoso para justificar o seu passado, para olhar para o seu passado e falar: opa, não tem mais condenação em Cristo Jesus. Não existe mais condenação no seu passado. Em Cristo, muitos podem olhar pelo que você fez e condenar a sua vida, mas se o seu coração estiver arrependido diante do Senhor e nele, os seus pecados do passado estão perdoados. Ele é poderoso para te justificar, e Ele é poderoso para te regenerar hoje, transformar a sua mente hoje. Aquilo que você se deleitava não se deleita mais, porque hoje você tem uma mente santa. Hoje você tem uma mente santa. Hoje você tem uma mente, um coração santo diante do Senhor. Aleluia! Ele é poderoso para te libertar disso que você acha que faz bem para você e não faz. Aleluia! Quebrante seu coração e decida largar aquilo que você ainda não decidiu hoje. Decida. E último, em terceiro lugar, Jesus é a nossa esperança também de uma nova vida. Aleluia! Em primeiro lugar, Jesus é a nossa esperança de saciar a nossa sede. E segundo, Ele também é a nossa esperança de nos libertar do pecado, e Ele já fez isso. Aleluia! Em terceiro, Ele é poderoso e é a nossa esperança para nos dar uma nova vida. Olha o versículo 42 que diz: e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo.
A samaritana, convenhamos, irmãos, entre nós, que ela não nos ouça, né? Mas ela não era muito bem vista. Não é verdade? Ela não era muito bem vista naquela cidade. Como diz, né, uma cultura, uma falácia popular, que ela estava onde? Na boca do povo. Na boca do povo. E toda pessoa que não é bem vista, ela tem pouca credibilidade. E ter credibilidade é importante ou não? Porque quando nós temos credibilidade, nos permite ser ouvidos, respeitados, nos dá crédito. Se tem uma coisa que é terrível, é não ter credibilidade junto à cidade. E veja bem, será que aquela mulher não deu motivo para ser falada? Lógico que deu. Lógico que deu. Ela era falada, ela não era bem vista. As pessoas não davam crédito que aquela mulher falava. Por quê? E veja, lá se vai aquela mulher de tantos, e agora o que ela está não é nem dela. Ela não tinha crédito. O pecado arruinou com a samaritana, trouxe vergonha, insegurança, descrédito. Aquela mulher, ela precisava de quê, irmãos? Fugir para outra cidade? Não era tão fácil assim, né? Começar algo novo. Mas aquela mulher, ela precisava de uma nova vida, que as coisas fossem refeitas. Era esse clamor daquele coração daquela mulher. Ela precisava que algo novo acontecesse. Ela precisava que fosse refeito tudo. Jesus chega em sua vida exatamente para isso. Quando Jesus chega, Jesus transforma vidas, irmãos. A gente tem que acreditar como igreja que Jesus é suficiente para transformar a vida de pessoas. Nós vamos começar a multiplicar um Gessel, né? Vamos começar outros Gessels, alcançar outros bairros. Por quê? Porque o desejo do nosso coração é abençoar pessoas, sim. E nós acreditamos que pessoas podem ser transformadas com a pregação do Evangelho, com Jesus sendo pregado. Glória a Deus. É só por isso que eu estou aqui, ainda como pastor. Por quê? Porque eu creio que Jesus é poderoso para transformar vida de pessoas. Eu creio que Jesus pode transformar a minha e a sua vida. É isso que nos motiva. Veja bem, você lembra da história do coxo? Ele não andava, estava largado à beira do caminho. Quando Jesus chega, cura aquele homem. Aquele homem vivia de esmola. Aí aquele homem agora, que ele está andando, ele pode ter uma o quê? Nova vida. Uma nova vida. Outra que foi mudado, transformado depois do contato com o Senhor. Lembra do leproso? Naquela época, ter lepra significava estar afastado da cidade. Ele não podia ter uma vida social. Se ele tivesse trabalho, filhos, família, ele não podia conviver mais com a família e com o filho. Imagine que coisa terrível era essa, ser tirado do seu próprio relacionamento familiar, não poder mais ver seus filhos. Por quê? Porque o leproso, ele tinha que viver fora da cidade. Aí quando o leproso tem contato com Jesus, e Jesus cura aquele leproso, o que acontece com ele? Nova vida. Ele é reinserido na sociedade. Ele pode voltar para casa, ele pode voltar para trabalhar, ele pode ver seu filho, porque quando Jesus toca, ele transforma e traz uma nova vida. O que falar daquela mulher com fluxo de sangue? Nem lembro quanto tempo aquela mulher, que eu não sou muito bom, você já viu que eu não sou muito bom com endereço com esses trem não. Mas aquela mulher sofria muito tempo, irmãos, com fluxo de sangue, com hemorragia. E o texto é muito educado para falar, né? Onde era essa hemorragia? Não fala, não cita, mas você, mulher, já deve estar imaginando o que aconteceu com aquela mulher. Se a mulher viver normalmente o seu ciclo menstrual, já é difícil, né? Para algumas complicado. Agora você imagine viver constantemente uma hemorragia, algo que não se estancava. Aí quando aquela mulher tem contato com Jesus,
ela toca em Jesus, toca ali no manto de Jesus. O que acontece? A hemorragia estanca e ela tem uma nova vida, uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova vida. O que falar de Maria Madalena? Diz a Bíblia que ela tinha 7 demônios, irmãos. Não era pouco, não. É aquele famoso que quando for sair tem que fazer fileira e sair por ordem alfabética para não criar confusão, né? Como diz os homens. Muito capeta tinha na vida daquela mulher. E quando ela tem um contato com Jesus, ela é transformada, e de endemoniada ela se transforma em discípula de Jesus. Porque quem tem contato com Jesus, ele transforma a vida. Transforma. Aleluia. Se você veio aqui hoje procurando uma nova vida, que você está cansado de viver aquilo que você tem vivido por anos, você está no lugar certo, porque o Senhor da transformação e da nova vida está nesse lugar, irmão. E Ele pode fazer. A samaritana não tinha voz nem credibilidade naquela cidade. Ninguém ouvia o que ela falava. Podia ter assim, ó, tô nem aí porque essa mulher fala, essa louca, essa prostituta. Não ligo porque essa mulher fala. Mas quando Jesus chega, diz o texto que nós lemos, e quando aquela mulher anuncia naquela cidade, os homens ouvem o que ela diz, porque ela está falando sobre aquele que transforma vidas. E quando nós somos desacreditados, quando o nosso passado nos desacredita, quando vemos, mudamos a nossa vida para Jesus, o que nós falamos cria crédito, porque Ele transforma a nossa história ao ponto de gerar vida onde não existe vida. Aquela mulher não era ouvida, aquela mulher não era dada atenção, mas pelo simples fato do pequeno contato que ela teve com o Senhor, quando ela volta para aquele lugar, aqueles homens começam a ouvir atentamente o que ela fala. E no versículo 42 diz assim: e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse. Ou seja, eles creram também pelo que ela disse, mas não somente por isso, mas também porque agora a gente tem visto com os nossos olhos, ouvimos e sabemos que é realmente o Salvador do mundo. Quando Jesus chega no negócio, quando Jesus chega na sua vida, Ele transforma a sua realidade, irmãos. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu quero convidar você a se colocar de pé, que eu quero orar pela sua vida. Não sei qual é a sua realidade. Eu não sei qual é a sua sede essa noite. Eu não sei qual é a sua prisão essa noite. Eu não sei onde você precisa ser transformado, o que precisa ser transformado novo essa noite. Mas se tem algo que eu sei, é que o Senhor Jesus está nesse lugar, e Ele pode transformar a sua vida através de uma decisão de você entregar a Ele o seu coração. Constantemente nós precisamos entregar a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. Constantemente. Você que já é crente há um tempo, às vezes você está até preso em algumas amarras que o inimigo coloca, disfarçar as prisões. Talvez você esteja, sabe aquela pessoa que é condenada à prisão domiciliar? Não é tão ruim assim não. Mas talvez você seja esse que está numa prisão que você não acha que é tão ruim assim não. Mas prisão é prisão. Talvez você esteja com uma sede no seu coração que você não sabe explicar, um vazio que você não sabe explicar, que as amizades não te completam, que até às vezes vir na igreja não te completa, domingo após domingo, que ir no GCL não te completa. Isso é um sinal de sede, é um sinal de sede da tua alma. Mas Ele pode dar a água da vida para você hoje, que é Ele mesmo. Não sei o que precisa ser transformado, talvez o seu casamento, talvez a sua vida, a sua mente, o seu coração, não sei o que precisa ser transformado, mas eu quero que você saiba que Ele pode te dar vida nova, que Ele pode fazer você experimentar uma novidade de vida que você nunca experimentou na sua vida, acha que experimentou, mas a vida nova do Senhor é algo que vai transformar a sua vida, irmãos. Transformar, em nome de Jesus. Nós vamos cantar
louvar o Senhor. E depois de louvar o Senhor, eu quero orar por você.